Considerando a respeito disso, Paulo então está exortando no capítulo 14 a termos tolerância com os fracos na fé, né? Não é que eles não têm fé, é porque eles estavam ainda desenvolvendo, né? Porque a fé é algo que se desenvolve, algo que não temos em nós, é um dom de Deus, né? Então, eles estavam ainda gatinhando na fé. Então, os cristãos em Roma tinham opiniões diferentes sobre determinadas práticas, pois cada um vivia num contexto diferente. Por isso, então, Paulo estava exortando a igreja a se empenhar em prol da tolerância e da compreensão a respeito das questões da diversidade que havia, então, entre os povos, que iam se convertendo. E então ele estava enfatizando que eles deviam, como cristãos, tolerar, né, os fracos e trabalhar sempre pela unidade e expressar então o amor ao próximo, porque essa era a essência, né? A essência do cristianismo é o amor. Tanto é que a palavra de Deus diz: Deus é amor, sua natureza é amor. Então, Deus amou, e não importa, ele amou a todos. Não importa se come legumes, se não come, se veste isso ou veste aquilo, não importa. A palavra de Deus diz que Deus é amor. A essência do cristianismo é o amor. E é esse amor que Paulo está então instigando o povo a desenvolver. Mas não é o seu amor, é o amor de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 5. O amor de Deus, o amor ágape de Deus que é derramado no nosso coração. Ele não é para ser guardado para nós mesmos. Na verdade, ele é para ser doado, ele é para ser manifestado então nas nossas relações. Então, a mensagem do Evangelho, ela é plena e ela é amor. A tolerância mútua, então, é a tolerância, né? E nós vemos hoje uma intolerância muito grande nesse contexto que nós estamos vivendo. E então, não há tolerância. Então, Paulo estava exortando, a tolerância mútua é uma virtude cristã. Então, às vezes nós falamos, o povo não tem tolerância, mas se não estiver em Cristo, não tem mesmo, porque a tolerância é uma virtude daqueles que estão em Cristo, é uma virtude que Cristo desenvolve em nós. Então, a tolerância é algo que precisa existir, daqueles que foram, então, resgatados por Deus. Então, a tolerância é uma virtude cristã e nós devemos persegui-la. Deus aceita cada crente junto com as questões provenientes do seu contexto, do seu nível de maturidade, e é capaz de santificá-los. Então, eles queriam santificar o povo colocando regras, né? E a palavra de Paulo está dizendo que aquele que chamou eles é capaz de santificá-los. Embora nós possamos ser usados por Deus para ajudar, para instruir crentes fracos, uma coisa não nos é permitido: julgá-los. Nossas práticas religiosas devem ser realizadas por convicção diante de Deus. O modo como vivemos, por isso ele fala, o modo como vivemos e morremos deve proceder da nossa convicção de que nós pertencemos ao Senhor. Então, nós não somos de nós mesmos. Então, a palavra de Deus diz, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, como fala o versículo 7 e o versículo 8. Quando fala para não julgar os nossos irmãos, nos alerta de que todos vamos comparecer então diante do tribunal de Cristo. Então, no versículo 7 e 8 ele fala exatamente isso. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós não precisamos julgar os nossos irmãos, porque o trono da justiça, o justo juiz é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Então nós não temos essa autoridade de julgar os nossos irmãos. Por último, ele então está nos exortando que nós devemos, além de não julgarmos os nossos irmãos, não nos tornarmos uma pedra de tropeço ou de escândalo ao nosso irmão, e que nós devemos cuidar disso. Então, hoje nós vemos um cristianismo muito egocêntrico, porque nós achamos que a vida é nossa, a gente faz o que a gente quer. E, na verdade, Paulo está dizendo, não, vocês não são de vocês mesmos. Do jeito que vocês vivem, vão viver. Ou do jeito que vocês vão morrer, vocês precisam entender uma coisa. Vocês são
meus, vocês são do Senhor. Então, vocês precisam entender que nós precisamos cuidar, para que não sejamos, então, uma pedra de tropeço ou de escândalo na vida de alguém. Então, o nosso alvo, em respeito, então, à unidade da igreja e nosso relacionamento com os nossos irmãos, ou com os ímpios, deve ser contribuir para que todos os crentes cresçam em maturidade espiritual e que não sejamos nós a impedir, então, o seu progresso. Um cristão forte deve viver em amor e não violar a consciência de um crente fraco. Então, o crente fraco, o crente, né, novo na fé, está aprendendo a respeito de muitas coisas. E, muitas vezes, pelo nosso próprio comportamento, nós acabamos violando, quer dizer, a consciência. A pessoa não sabe mais o que é certo, o que é errado, porque ele acha que, né, que o cristão deveria estar se comportando dessa maneira e está se comportando de outra maneira. Então, ele falava a respeito disso, né, da gente cuidar para não violar a consciência dos nossos irmãos. A nossa consciência cristã, ela deve ser governada pelo amor. Então, todos os nossos gestos, palavras, atitudes, ela deve ser carregada com uma essência, que é o amor de Deus. Ele fala assim, ó, a comida nunca deve ser a nossa preocupação prioritária em nossas vidas. Então ele está falando ali, porque tinha gente que comia legume, tinha gente que era vegetariano, tinha gente que não era. Então tinha um problema muito sério. Então ele estava falando, olha, a comida nunca deve ser uma preocupação prioritária na vida de vocês. Porque nós devemos promover a justiça, a paz e a alegria nas igrejas. Então por quê? Porque qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do reino de Deus? Então, pois ele fala lá, no versículo 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem e traduz aquilo que é o reino de Deus e que o reino de Deus deve se manifestar aqui na terra, trazendo paz, alegria e justiça. Então as nossas ações devem servir a Cristo e contribuir então para o crescimento e o desenvolvimento dos outros irmãos. Capítulo 15, ele fala que o nosso modelo, então, de trato com os mais fracos é Cristo, ou com os imaturos é Cristo. Os cristãos mais fortes devem seguir o exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo. Então, as nossas dificuldades no meio cristão de relacionamento está ligado a uma vida egocêntrica, né? Então, como predito nas Escrituras, Jesus suportou os insultos, a hostilidade das pessoas contra Deus. Então, Jesus suportou todas essas coisas e ele pôde, então, falar do amor, viver o amor, pregar o amor e ser o próprio amor de Deus manifestado. A oração de Paulo, então, Paulo faz algumas orações nesse texto. A oração de Paulo é para que Deus conduza as igrejas domiciliares, né, porque as igrejas eram nos lares, de Roma a uma convivência harmoniosa de amor e unidade que os capacite melhor a honrar a Deus. Não há melhor forma de honrar a Deus que amar os nossos irmãos. Nesse contexto, então, que era um contexto de judeus e gentios, então eles se converteram, iram para a igreja, então era uma dificuldade. Alguns cristãos não queriam receber os gentios nas suas casas para os cultos. E alguns gentios não queriam receber alguns judeus na sua casa. Então a dificuldade da unidade então da igreja era muito difícil por causa então do contexto, né? As pessoas relutavam em aceitar umas às outras. Jesus, como Cristo, nasceu judeu e ministrou em Israel para cumprir as promessas da profecia do Antigo Testamento. Então, seu propósito primário era Israel. Mas ele também tinha um projeto para as nações, para os gentios. Então, no Antigo Testamento, é uma série de situações que demonstram, então, que o plano de Deus foi para toda a humanidade, para tanto os judeus como para os gentios. Então, nós vamos ler esses textos.